Saudações, guerreiro da nossa arena empreendedora. Estamos aqui no Microempreendedor, o desafio de aprender e crescer, parte 2. Nas nossas séries anteriores, inclusive na parte 1, nós já avaliamos e falamos rapidamente de algumas necessidades que o empreendedor tem, que é de, por exemplo, compreender o que é sonho, visão, planejamento, dominar algumas questões como ferramentas tecnológicas, computadores, celular, aplicativos, PDV, sistemas. Também entender um pouquinho de marketing, de produção, de gerenciamento, entender de administração, controle, geração de receitas, formação de preços e coisas que fazem parte do dia a dia de um empreendedor, de um homem de negócio, de uma pessoa que se lança no mundo dos negócios. Falando isso, apresentado essas necessidades, nós vamos falar hoje de um elemento fundamental e que muitas vezes não é visto com a relevância, com a importância que precisa ser visto, que é a mentalidade empreendedora. Se você se lança no mundo dos negócios, você tem que ter uma mentalidade empreendedora para compreender esses elementos que nós já falamos, que eu acabei de reforçar aqui quais são. Em outras oportunidades nós explicamos o que significa cada um deles e como esses elementos eles interagem com a sua realidade e com a realidade de mercado. Ou seja, tem umas características que você precisa ter, existe uma realidade dentro do seu negócio e existe uma realidade de mercado. Todos esses elementos eles precisam conversar de forma alinhada para gerar resultados satisfatórios. E aí, você tem essa mentalidade, você tem essa consciência? Se você não tem, é comum, não se assuste, mas você precisa adquirir. Quando o confeiteiro ele resolve fazer doces, salgados, bolos, ele estuda para isso. Quando uma pessoa vai dar aula de inglês, aula na faculdade, resolve ser professor, ele estuda para isso. Quando um engenheiro quando uma pessoa decide ser engenheiro, ela estuda para isso. E você resolveu ser empreendedor, ainda que microempreendedor, ainda que um MEI, e você não está estudando para isso, veja que não faz sentido essa lógica. E nós estamos aqui aprendendo, e nós estamos aqui treinando para sermos bem-sucedidos, assim como pessoas em outras áreas de atuação se tornam bem-sucedidas. Ok? A grande pergunta de hoje, a primeira grande pergunta de hoje, que nós nos fazemos como dominar, como cuidar de todas essas áreas que nós acabamos de citar aqui, a administração, produção e tal, ainda aprender e ainda prestar um bom serviço. Esse é o grande desafio do empreendedor ou da pessoa de negócios. É um desafio constante. O aprendizado ele não é algo que acaba com o tempo, que se aplica somente uma fase. Não, ele é uma constante na nossa vida. E é possível aprender, treinar, se preparar, fazer cursos, com toda essa jornada que o empreendedor tem? Sim, quando a gente tem uma mentalidade empreendedora desenvolvida, a gente consegue compreender algumas fases do negócio. A gente compreende que o negócio ele tem a fase infantil, que é aquela que você faz tudo dentro da empresa. Ele tem a fase da adolescência, que é quando ele começa a ganhar corpo, desenvolvimento. E tem a fase da maturidade, que é quando há uma estabilidade, um crescimento. Dentro dessas fases, temos no mínimo 3 profissionais atuando. Ok? O primeiro profissional é o empreendedor, que é aquele que carrega a visão, que enxerga as oportunidades e que vê meio de conquistá-las. O segundo profissional que atua é o gerente, que é quem organiza essas ideias, coloca em prática, arruma tudo e faz com que o barco siga. E o terceiro player dessa questão, nessa fase, é o técnico, que é aquele que consegue colocar em prática, consegue executar os trabalhos, consegue desenvolver as atividades. No início da sua empresa, no início de um negócio, como já falamos, que é a fase da infância, é comum o microempreendedor desenvolver essas 3 funções. Ele é o visionário, ele é o técnico e ele é o gerente. Além disso, dentro de cada uma dessas áreas de atuação, tem as funções mais específicas, por exemplo, o marketing,
tem o contador, tem o rapaz lá, né, digamos assim, que cuida do estoque, que organiza os horários. Então veja que não são simplesmente 3 funções. Dentro dessas 3 funções surgem várias outras funções. E isso torna o dia a dia do empreendedor, do empresário, do homem de negócios micro que está iniciando muito complexo. Então ele tem normalmente cargas horárias extensas, ele tem dificuldades de fazer uma dessas áreas muito bem feita, porque quando você divide muito, você não consegue executar bem uma. Você desenvolve mais ou menos todas elas. E a gente, no mundo do negócio, não pode ser mais ou menos em algumas áreas. Nós precisamos ser bons em todas as áreas. E aí, você carregando essa mentalidade empreendedora, você sabe que se você não tem recursos, se você não tem condição de contratar funcionários, contratar equipes, você vai certamente passar por essa infância complicada. Mas você precisa ter a consciência, a mentalidade empreendedora de que isso é uma fase. E você vai trabalhar para você sair rapidamente dessa fase e entrar na fase da adolescência. A fase da adolescência é quando você já testou, você já conquistou uma clientela, você já divulgou seu serviço, você já apareceu no bairro, na comunidade onde você está. Além desses itens aqui que a mentalidade empreendedora precisa compreender dentro do próprio negócio, nós temos outros players que precisamos dominar, né, compreendendo e não só compreendendo, mas vivendo e aplicando e se adequando a essa realidade. Quer ver um exemplo? Os mercadinhos de bairro, supermercados pequenos. Aqui na Bahia, Salvador, surgiram os atacarejos, que são as redes grandes de atacados e varejo. No começo, essas redes trabalharam com preços reduzidos, muito baixos, e isso estrangulou os mercadinhos, eles não conseguiram concorrer. Muitas empresas fecharam, muitos mercadinhos de bairro fecharam, outros se associaram a redes de compra para conseguir sobreviver e se manter. Uma vez que esse mercado foi estrangulado, que os mercados pequenos fecharam, que não teve concorrência, que não conseguiram vencer a concorrência, agora os atacarejos, eles aumentaram mais o preço, colocaram mais ou menos o preço do atacado igual com o preço do varejo, e os pequenos que vão surgindo não têm condição de crescer mais. Outra realidade, e-commerce. Tem determinadas áreas de atuação, como tecnologia, como eletrônica, por exemplo, que tem uma concorrência muito grande com os produtos de outros países, de outros estados, de outras cidades. É o e-commerce. E por oferecerem, o caso do e-commerce, oferecer preços menores, condições melhores, entrega em casa, as lojas de bairro que não têm condição de pagar um entregador, não têm condição de contratar um aplicativo, elas vão ficando sufocadas e acabam perdendo espaço. O que muita gente não sabe é que quando essas lojas, esses mercados fecham, elas deixam de injetar dinheiro na economia local, elas deixam de alugar o ponto na sua região, elas deixam de empregar na região, de contratar um profissional de marketing, a gráfica local. Isso vai estrangulando a economia local. E em breve a população começa a sentir os pesos dessa mudança. Imóveis vazios, sendo ocupados muitas vezes por marginais, as pessoas sem dinheiro para comprar no próprio bairro, as faltas de oportunidade dentro da própria região, e leva com que os profissionais, as pessoas que se formam e melhorem a condição, elas precisem sair da sua região, ou seja, são famílias que perdem o filho, ou seja, perdem no sentido de que eles vão para longe para buscar oportunidades melhores. São pessoas que não têm uma formação, elevada, não têm uma escolaridade elevada, melhor, que conseguiria empregos comuns como atendente de uma loja, um caixa, um entregador, que deixam de ter oportunidades e vão entrar aí nos índices de desemprego, de índices sociais de baixa renda ou de nenhuma renda ou da linha de pobreza. Isso vai criando problemas sociais difíceis de reverter. Percebeu como a mentalidade empreendedora ela precisa sair de dentro da empresa e entender a região, entender a cidade, entender o estado, o país e até as questões internacionais? A mentalidade empreendedora é um ponto fundamental para você se desenvolver no mundo dos negócios. Seja você um empreendedor, seja você um empresário, seja você um autônomo. Isso é princípio básico. Problema do homem de negócios não ter uma visão ou uma mentalidade empreendedora.
ele vai iniciar, como já falamos aqui, na fase 1, a fase da infância. Nessa fase ele é gerente, ele é técnico, ele é o empreendedor, ele é o homem da visão, é o homem que opera, ele faz tudo dentro da empresa. E ele começa a viver esse mundo, a fazer tudo isso. E ele não sai da fase 1, ele não entra na adolescência, ele não contrata, ele não está preparado, ele não está adequado para contratar. E quando contrata, ele contrata mal. Ele contrata pelo que ele pode pagar e não pelo que ele precisa de um profissional. E aí a gente vai entrar em outras questões que devem ser abordadas lá na frente. Ou seja, o profissional que a pessoa precisa. Quem pode compor, quem você precisa na sua equipe. Mas é outra história. Então, ou ele não sai da fase 1, ou ele entra na fase 2 manco, com problemas. Isso faz com que ele mergulhe dentro da própria empresa. E ele continua com cargas horárias extensas, ele não treina, ele não se comunica com o mundo exterior. Ele não acompanha a evolução do mercado, ele não acompanha o desenvolvimento das ferramentas. Por quê? Ele não tem tempo, ele não tem condição, ele não está tendo uma remuneração suficiente para pagar, para treinar, para evoluir. E essa quebra com o contato externo, com o mundo externo, com o mercado, faz com que ele seja um profissional que não se desenvolve. E ele começa a viver para um mundo interior, dentro da sua empresa, dentro das suas ideias, dentro da sua visão, que hoje, rapidamente, pode ficar ultrapassada. O mundo muda muito rápido. Nós temos inserção de elementos, como nós falamos aqui, do meio de pagamento, nós temos inserção do marketing digital, nós temos inserção da concorrência, do e-commerce, dentro do mercado. E muitos empreendedores, micro e pequenos empreendedores, não se adequaram a essa tecnologia simplesmente porque estão mergulhados no universo interior, no universo interno. Ele não interage com o mundo exterior. E, evidentemente, que ele não se desenvolve. Ele fica na primeira fase, início da segunda. Primeira fase, início da segunda. Ele não consegue evoluir para a terceira fase, que é a maturidade. E negócios que não conseguem evoluir, certamente eles vão viver fadados ao fracasso. As pessoas vão viver endividadas. Ele não vai melhorar a qualidade do serviço, do produto. Certamente ele vai falir. Tanto é que o índice de falência de empresas no primeiro ano é de mais de 50%. E quando a gente sobe para 5 anos, é quase 80% das empresas que falem. Por quê? Por conta de não ter essa mentalidade empreendedora, de não respeitar as fases do negócio, de não se adequar à realidade mercadológica. A mentalidade empreendedora ainda vai além dessas fases, desses setores que eu acabei de falar. Existem ainda fatores externos que são inerentes à sua vontade. Ou seja, nós somos um dos piores sistemas tributários do mundo. Como é que o empreendedor ele consegue se desenvolver numa loucura? Aí vem a insegurança jurídica, vem a concorrência desleal, vem a criminalidade, vem a falta de apoio financeiro, a falta de apoio das autoridades e uma gama, uma lista que praticamente não tem fim de tantos problemas que o empreendedor ele resolve, de que o empreendedor ele precisa resolver e enfrentar diariamente. Por isso que uma mentalidade empreendedora compreende todo esse universo para poder se desenvolver. Segunda pergunta: como se desenvolver então? Como aprender? Você pode hoje aprender de diversas formas. Uma forma é você pagando por tudo isso. Você pode se desenvolver de várias formas também. Outra forma é você contratando profissionais. Mas muitas vezes o micro e pequeno empreendedor, o MEI, ele não tem condição de pagar por tudo. Ele está limitado. Então, como aprender, como crescer, como investir com pouco dinheiro? Essa segunda pergunta nós vamos responder da seguinte forma: se você tem condição, você vai contratar. Por exemplo, você entendeu que seu negócio saiu da fase 1, ele vai entrar na fase 2. Então você contrata alguém para gerenciar. Você agora é o empreendedor, você contratou um gerente. Talvez você seja o empreendedor, o gerente, o técnico. Dentro de um pouco tempo você vai contratar um técnico. Agora a sua empresa tem um empreendedor, tem um gerente e tem um técnico. Você evoluiu. E você tem condição de pagar um curso, de pagar alguém de marketing, de contratar serviços. Se você não tem essa condição, você se encaixa no segundo perfil, que são do microempreendedor que não possui muitos recursos. Como é que você resolve o aprendizado? Para você resolver a questão de aprendizado, você precisa